Ok. Bom, estou lendo aqui, viu, Micaela? Então, boa noite. Agora sim, oficialmente começamos. Eu vou compartilhar o material. Boa noite, Rissandra. Boa noite, Micaele. Boa noite a todos. Vou compartilhar o material e vou deixar também o link desse material nos grupos, tá certo? Aí depois, quem quiser acessar o material, é só chegar lá e clicar no material, tá? Então, vocês vão ter tanto a aula como também o material disponível para vocês, tá bom? Agora vamos ver se vai dar certo aqui, toda a nossa tecnologia. Permitir compartilhamento de tela. Professora, Oi. boa noite. Boa noite a Oi, todos. Dani. Tudo bem? Tudo bom, minha Professora, filha? posso compartilhar com o pessoal do grupo para ver se alguém quer? Pode, minha princesa. O Oxe, grupo isso da, aqui da Federal. é gratuito. Compartilhe, minha princesa. Tá, vou compartilhar com o pessoal da Federal para ver se eles querem assistir. Obrigada. Eu só preciso de uma coisa, que vocês me confirmem se vocês estão vendo a nossa tela. Não, Estou conseguindo, ver a tela? Teoria da contabilidade. Exatamente. Teoria da contabilidade, porque a disciplina é essa. Teoria da contabilidade. Então, vamos lá. Vamos começar. 1, 2, 3 e já. Ok. Estudo do CPC 26, tá certo? Caso vocês queiram acompanhar esse material, online, é esse aqui, ó. É o NBCTG 26, que está na 5ª revisão, tá? Eu optei por pegar a NBCTG porque, na verdade, a NBC é o documento oficial do Conselho Federal, né? Então, nós sabemos que o Conselho Federal pega o pronunciamento técnico e transforma, né, Dani, o pronunciamento em uma norma, né? Então, eu optei por pegar aqui a NBC TG 26, tá? Então, quem quiser acompanhar, baixar o material e ter esse material para estudo, é só entrar dar um Google aí, né, no NBC TG 26, que vocês vão estar aqui com o que eu sumarizei para a apresentação de hoje, tá? Aqui. Então, tá pedindo código. Não tem código não, é só entrar. Bom, então vamos lá. Então, a gente vai estudar dentro do CPC 26 os objetivos, finalidades, características. Depois, a gente vai ver o estudo do balanço patrimonial, o estudo da demonstração do resultado e da demonstração do resultado abrangente, o estudo da demonstração da DMPL, fluxo de caixa, né? E depois as considerações finais. Tem 2 quadradinhos aqui de fluxo de caixa, mas é um só, viu? Não sei por que tem 2 aqui, mas é porque depois eu vou ajeitando e vai ficar esse material bem legal para vocês, tá? Então, alguns objetivos. Qual que é o propósito das demonstrações contábeis, né? Qual que é o grande objetivo das demonstrações contábeis? Então, o objetivo principal é proporcionar informação útil. Proporcionar informação útil. Meus amados, o que é uma informação útil, né? É aquela informação que ela tem relevância, tá certo? E o que é uma informação relevante, né? Informação relevante
é aquela informação que ela tem a capacidade, ela tem a propriedade, ou ela tem a propriedade de fazer com que o usuário possa modificar a sua opinião a respeito de uma determinada empresa. E aí eu costumo dizer o seguinte, falo assim, uma informação útil, uma informação relevante, é aquela que a gente sempre diz assim, rapaz, se eu soubesse que isto aqui era desta forma, se eu soubesse que a informação era essa, eu teria tomado uma outra decisão, né? Então, a informação útil é aquela que permite, é aquela que quando você toma contato com ela, ela faz com que você mude de opinião. Aí, para brincar um pouquinho com vocês, né, eu sempre dou esse exemplo, né, quando eu estou em sala de aula, eu dou esse exemplo, digo assim, você tá numa balada, né? Aí tá na balada, tá ali, conhece um rapaz, conhece uma moça, tal. E aí o pobrezinho não é nem lá essas coisas, né? Que é assim, meio franzininho, né? Meio, né? Aguadinho, né? Feito pudim de chuchu, aquela coisa ali sem graça, insosso. Aí e ele dando mole para você, né? Ali dando mole e tal. Aí você nem dá bola pro bichinho ou pra bichinha. Aí, de repente, né? Vai, você termina ali a balada e tal. Aí no outro dia chega teu amigo, a tua amiga, e fala assim: cara, tu viu fulano? Ele tava dando maior mole pra ti. Aí a menina fala assim: ah, mas ele era muito feinho, não queria nem. Não fica a cara dele. Aí a pessoa fala assim: cara, aquele rapaz ali que tava dando em cima de ti, ele é o neto do fundador da Gerdau. Aquele carinha lá, aquele bichinho troncho, magrelinho, ele é o neto do fundador do Grupo Gerdau. Aí a menina faz, não acredito. Se eu soubesse, né, que aquele cara feio, horroroso, ele era um neto do fundador do Grupo Gerdau, eu teria tomado uma outra atitude. Pronto. Então, saber que o cara é o neto, né, do fundador do Grupo Gerdau é uma informação útil e relevante. Por quê? Porque fez com que a pessoa mudasse, né, faria com que a pessoa mudasse, né, de opinião. Então, uma informação útil, né, uma informação relevante, tem esse poder. Ela faz com que você, o usuário, tenha uma outra decisão, uma outra opinião sobre as demonstrações, tá? E aí, as demonstrações contábeis, elas objetivam, né, nos dar informação sobre a posição patrimonial e financeira, né? Posição patrimonial e financeira nada mais é do que as informações sobre os ativos, o passivo e a situação líquida, situação financeira líquida. Situação financeira líquida é o PL, né? Então, as demonstrações contábeis objetivam fornecer informação útil e relevante sobre a posição financeira e patrimonial, sobre o balanço, né? O balanço patrimonial. E também sobre o desempenho. E qual é, ou onde é que a gente vai encontrar informações sobre o desempenho, pessoal? Na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente, na DRE e na DRA, né? Então, as informações sobre o desempenho patrimonial, balanço patrimonial, sobre o desempenho econômico e financeiro, na DRE e na DRA, e também sobre os fluxos de caixa, tá certo? Além disso, né? As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração. Como é que a administração ela vem agindo,
trabalhando, atuando, não é? Em face de quê? Das suas responsabilidades. E, além disso, né? Diligente dos recursos que lhe foram confiados. Traduzindo, as demonstrações contábeis objetivam fornecer informação útil sobre posição financeira, posição patrimonial, posição de desempenho, fluxos de caixa e também permitir que nós possamos avaliar como os administradores estão gerindo os recursos que lhe foram confiados. Pessoal, esse aí é o grande objetivo, tá certo? Das demonstrações contábeis, tá? E isso daí é muito comum vocês encontrarem em concursos. E aí, só aproveitando esse nosso momento introdutório, a gente também aí vai responder questões de concurso. Boa noite, Renato, seja muito bem-vindo. A gente vai responder também questões do exame de suficiência, tá? Fiquem bem à vontade aí, que vai ter uma hora que a gente vai dar uma paradinha nessas aulas e vai literalmente aqui responder as questões de alguns concursos e também do exame de suficiência, tá? Outra coisa, querendo falar, não precisa ter vergonha, não. Isso aqui não é monólogo, não, tá? Querendo falar, abre aí o microfone, solta a voz, como diria Milton Nascimento. Vou ficar muito feliz em interagir com vocês, vou ficar muito feliz em escutar vocês, suas dúvidas, tá certo? Suas dificuldades serão as minhas e a gente vai encontrar juntos uma resposta, tá bom, pessoal? Bom, então esse aí é o grande objetivo das demonstrações contábeis. E a finalidade, né? Finalidade, fornecer informações para que os usuários possam tomar suas decisões e permitir, tá certo? A previsibilidade de fluxos de caixa futuros, ou seja, a partir das demonstrações contábeis, a gente pode, então, ter uma noção da probabilidade, da possibilidade que aquela empresa tem de gerar fluxos de caixa futuros. E aí, aquilo que a gente tinha conversado, tá certo? Quais são as demonstrações contábeis obrigatórias? Quais são as demonstrações contábeis que nós iremos estudar aqui? Então, posição financeira. Quando vocês lerem essa palavra, né, essa expressão, o que é uma posição financeira? Então, a posição financeira é justamente as informações que estão contidas no balanço patrimonial. A performance, o desempenho, tá certo? Financeiro, nós iremos encontrar na DRE, na demonstração do resultado do exercício, na DRA, que é o resultado abrangente, e na DMPL, tá? E, por fim, o fluxo de caixa, que é lá na DFC. Permeando esse conjunto de demonstrações contábeis, nós iremos, então, encontrar as notas explicativas, tá? Essas notas explicativas, pessoal, são textos, tá? São informações textuais, informações em forma de tabela, tá? Que vão explicar melhor o conteúdo do balanço da DRE, da DFC, que está bastante resumido nessas peças contábeis. E aí a gente vai explicar isso, tá? Nas notas explicativas, tá? Então, qual é o conjunto completo das demonstrações contábeis, Dani? Balanço patrimonial, DRE, DRA, DMPL, DFC e notas. Mas, prof, vem cá. Todas as empresas, desde a pequenininha até uma SA de capital aberto, todas elas são obrigadas a apresentar todas essas demonstrações? Não. Tá? Então, quem é que está obrigado a apresentar esse catatal de informação? São aquelas empresas, tá? Que estão aptas a adotarem as normas, né? As normas de contabilidade
completas, as famosas, os famosos CPCs, as normas brasileiras de contabilidade que se aplicam às grandes empresas, né? As empresas de grande porte. Mas, prof, vem cá, e se for uma empresa de pequeno porte? Se for uma empresa que não tem o porte de uma Petrobras, ela vai ter que apresentar todas as demonstrações, aí a gente vai abrir um parênteses. Vamos lá. O Brasil é um país que fez uma adoção às normas de contabilidade no seguinte formato. O Brasil adotou as normas internacionais de contabilidade completas, que é o que a gente chama aqui, né, do IFRS Full, que são as normas completas, tá? E também adotou aquilo que a gente chama do CPC PME, para as pequenas e médias empresas. Para aquelas empresas que não são de grande porte, não são sociedades anônimas, sejam elas de capital aberto ou fechado, mas elas se enquadram como empresas de pequeno e médio porte, então a gente vai adotar o CPC-PME. No CPC-PME, aí o que vai acontecer? A gente vai dar de cara com o balanço patrimonial, a DRE, a DFC, tá? Do mesmo jeito. Agora, tem algumas exceções aí. Nas empresas de pequeno e médio porte, não é obrigatório, por exemplo, você realizar ou elaborar a DMPL. Se você só tiver o lucro naquele ano, né, o lucro e aquele lucro ele vai para o patrimônio líquido e não tiver nenhuma outra movimentação, então você não precisa elaborar a DMPL, que são as demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Ah, não? Não. Se você é uma pequena e média empresa, você não precisa fazer a DMPL se você só teve o lucro. E aí eu faço qual? Aí você vai fazer a DLPA, que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Ô, professora, só isso que tem de diferente? Não. Se você não teve nenhum resultado abrangente e você foi uma empresa de pequeno e médio porte, você não precisa fazer a DRA. Mas o que é o resultado abrangente? A gente vai estudar quando chegar lá, não vou dar spoiler, não. Vai ter que ficar comigo agarrado até eu chegar na DRA. Mas, por agora, tá? O que é que eu digo para vocês? Se a empresa é de pequeno e médio porte e não teve resultado abrangente, então não precisa fazer a DRA. Ô, prof, mas se ela é de grande porte, tipo uma Petrobras da vida, uma Vale, e ela também não teve resultado abrangente. Ela é obrigada a fazer? Sim. Por quê? Porque mesmo que ela não tenha resultado abrangente, Deu uma pausa aí na transmissão, professora. Professora, o som não tá legal, não. O Belina, a gente não tá lhe escutando, não, Belina. minha princesinha. Tava mudo aqui, professor. Tá voltando, professora, tá voltando. Agora tá normal. Eita, ficou mudo, foi Helenildo. Desde quando ficou mudo? Mas tá mudo ainda, então, mano. Não, tá não. Faz uns 30 segundos só. Eita, vocês perderam o quê? Até onde vocês foram? Vamos ver quem estava prestando atenção. A senhora estava falando da Petrobras. Mesmo que ele não tenha resultado abrangente, ele precisa apresentar o resultado abrangente. Pelo menos foi a parte que eu escutei. Não sei se os amigos escutaram alguma outra coisa mais. Foi até a DRA, que você pediu para a gente ficar na curiosidade e esperar contigo quando chegar nela. Aí parou aqui para mim. Turma. E agora tá falhando um pouco o seu áudio novamente.
Tá dando, vocês estão me escutando? Tá dando certo, turminha? Tá Sim, falhando agora hoje. sim. Deu Agora certo? sim. Pronto, então Agora sim. graças a Deus, graças a Deus. Bom, eu acho que deu para aprender aqui esse. Pronto, é obrigatoriedade, não foi, Flavinha? Então, só recapitulando aqui, pegando aqui a ajuda de Flávia, se ela é de grande porte, Flavinha, e ela não teve nenhum resultado abrangente, ela vai apresentar o resultado abrangente igual a zero e vai dizer assim, ó, o resultado abrangente é igual ao resultado do exercício e tá tudo bem, tá? Então, pessoal, ficou claro para você? A gente está só na introdução, tá? A gente está indo devagarzinho na introdução, tá? Sem pressa, e a gente vai bem legal, bem bacana, vendo todo esse conteúdo aqui juntos. E aí, agora, a gente vai para as considerações gerais, tá certo? Das demonstrações. Mas que considerações são essas? Lá vamos nós. Continuidade. Turma linda que Deus me deu. Já é turma, viu? Já estamos aqui reunidos, já vou considerar uma turma. Turma linda que Deus me deu. O que vem a ser continuidade? Vocês sabem? Um princípio da contabilidade, a senhora está se referindo? Pode ser também, Thelma. Mas, de uma forma geral, o que é continuidade? A continuidade é Toda empresa, quando a gente tá preparando as demonstrações contábeis, a gente está levando o pressuposto que ela vai continuar, que está dando certo, vai em frente. Isso mesmo. Então, eu já respondo a você, viu, meu anjo, que colocaram aqui uma perguntinha no chat, já respondo. Então, significa o seguinte, quando uma empresa ela elabora as demonstrações contábeis, ela parte do pressuposto que ela vai ter continuidade, Helenildo. Isso quer dizer que as operações que ela está realizando terão continuidade ao longo do tempo. Ela não tem o horizonte de encerramento. Ela não tem o pressuposto de que ela vai encerrar as atividades. Isso quer dizer que ela vai estar em permanente atividade. Agora eu tenho uma outra pergunta. E se por acaso ela for encerrar as atividades, muda alguma coisa ou é a mesma coisa de uma empresa que está em continuidade? Muda ou não muda? Muda. Muda. Muda um monte de coisa. E a primeira coisa que vai mudar, Dani, é lá na primeira nota explicativa, no contexto operacional, ela precisa dizer que aquela demonstração contábil, aquela que está sendo publicada, ela representa uma demonstração de uma entidade que está em descontinuidade operacional e que está encerrando suas atividades. Mas espera aí, é só isso que muda? É só dizer esse texto aí bonitinho e está tudo certo? Não, não é só isso que muda. Vão mudar também as bases de mensuração. Eu não entendi, não. O que são bases de mensuração? Bases de mensuração, galera, são as formas que nós temos de avaliar os ativos e os passivos. Via de regra, os ativos e os passivos, eles são avaliados tendo em vista a continuidade. Quando uma empresa, turma, está em descontinuidade, a base de avaliação muda. Então, os ativos e passivos, eles vão ser avaliados a partir do valor pelo qual eles poderão ser alienados, encerrados, vendidos e liquidados. E não a partir de uma perspectiva de geração de fluxos de caixa. Entende? Então, não é somente eu chegar e mudar um texto. A partir essas demonstrações estão sendo elaboradas na perspectiva da descontinuidade. Não é só isso. Ponto. Diante dessa perspectiva,
a base de avaliação dos ativos e passivos e o consequente impacto no patrimônio líquido também será alterado. Os ativos e passivos serão avaliados pela perspectiva da descontinuidade e, portanto, seus valores serão de liquidação. Então, essas informações, sabe, pessoal, não desse jeito que eu estou falando, mas, de alguma maneira, isso daí tem que estar escrito nas notas explicativas. Outra coisa que me lembrei agora. Professora, Oi, pode falar, minha princesa. ela Fica à teria que vontade. fazer antes uma recuperação judicial para poder colocar isso nas Não precisa notas. estar em RJ, não, Dona. Um dia desses, eu peguei um balanço de uma empresa e que realmente ela ia descontinuar. Por quê? Porque era um grupo empresarial, certo? E uma das atividades daquela empresa, que era até uma transportadora, era uma empresa que ela tinha várias atividades. E aí, por uma questão, e ela tinha aquilo que a gente, o formato dela, Dani, era aquele formato que a empresa tem tudo, a empresa ela tem todas as atividades pertencentes a ela própria. E daí ela começou a terceirizar um monte de coisa. E uma das coisas que ela terceirizou foi a transportadora. Ela tinha uma transportadora dela mesma, e aí ela tomou a decisão de que ela iria terceirizar. Então, ela tinha uma empresa, um CNPJ de uma transportadora. Era um grupo bem grandão, tá? E aí, aquele balanço, aquela demonstração contábil individual daquela empresa, tá certo? Foi elaborada com o princípio da descontinuidade. Aquela ali iria ser a última demonstração contábil daquela empresa, e que ela iria ser encerrada no primeiro trimestre do ano de 2024. E essas demonstrações foram de 31 de dezembro de 2023. Aí, em 2023, a gente já disse que a empresa encerraria no primeiro trimestre de 2024. E a gente colocou isso bem claro, e aí a gente mudou a base de avaliação. Então, a gente trabalhou com o impairment do início ao fim. Por que o impairment? Porque justamente é o valor de saída, é um valor de liquidação. Então, a gente saiu fazendo impairment, tirando caixa, né? Do caixa para baixo, foi tudo fazendo teste de impairment, porque a gente iria liquidar tudo, e os passivos também a gente saiu tudo a valor presente, porque a gente iria liquidar todos os passivos no primeiro trimestre, tá? Então, é uma descontinuidade. Foi bem interessante, aprendi muito. Nunca tinha feito um balanço de uma empresa em descontinuidade, aquela foi a primeira vez. Bem bacana. Bom, então isso é a continuidade e aí já explicou o que seria a descontinuidade, né? Regime de competência. Quem me ajuda? Isso é fácil. Quem se arrisca? Pela data, né, professora? Pela data? Como assim, Dani? Fala mais. Tudo que você fez lançado pela data da movimentação, é isso? Sabe aquela brincadeira de tá quente, tá frio? Tá frio. Quem me ajuda? O que é o regime de competência? Na contabilidade existem dois, né? Regime de caixa e regime de competência. É a competência do mês, né? A movimentação, assim, por exemplo, você vai pagar um imposto, aí tem empresa que você tem regime de caixa e regime de competência, certo? Você, se for competência, é na data da emissão, como a colega falou, talvez ela tenha tentado explicar isso, entendeu, professora? E se for regime de caixa, ela vai emitir a nota, mas o imposto não vai ser pago de acordo com a data e sim de acordo com o recebimento, entendeu? Talvez foi isso que ela estava tentando explicar. Tá esquentando. Boa noite, seu Kleber. Seguinte, vamos lá. O regime de competência, pode falar. O regime de competência, ele leva em consideração as receitas e as despesas no momento do fato gerador
independente de recebimento ou de desembolso. Eita, coisa linda! Bingo! Isso aí foi filado, viu? Isso aí foi filado da internet, Não, mas não professor. importa não, poxa. Tá valendo, meu lindo. Parabéns. Thelma, meu querido, eu conheço você. Parabéns, Estudei com Potência. você lá na... Ele Estudei com ganhou você 10, na... mestre. Estudei com você na Metropolitana, a gente aprendeu isso aí com o Bielo. Você tá aprendendo a usar o Google. Isso aí, meu amigo. Jamais, Olha, isso aí não foi saiu da minha top, cabeça. foi top. Vamos um cafezinho, minha gente, cafezinho, vamos. Eita, que café é bom demais. Então, vamos lá. Regime de competência. Eu vou agora pegar o gancho. Receitas e despesas são contabilizadas no momento em que estão acontecendo, no momento em que incorrem, independente do seu recebimento ou pagamento. Receitas e despesas serão contabilizadas no momento em que elas de fato acontecem, independente de você receber ou de você pagar. Todas as demonstrações contábeis, vírgula, exceto a demonstração do fluxo de caixa, vírgula, são preparadas com base no regime de competência. Fale, Thelma, diz aí. Ou seja, professora, é um fato contábil, né? É, o fato gerador da contabilidade, exatamente. Materialidade e agregação. O que é importante tem que ficar desagregado. O que não é tão importante pode ficar agregado. Ah, não entendi não, muito complicado, é mesmo. Vamos, a gente vai descomplicar. É assim, quando uma informação ela é relevante, ela tem que ficar desagregada. Mas desagregada como, Cristo? Desagregada, poxa, ela tem que ficar à mostra. Você não, por exemplo, quer ver uma coisa que é muito comum? É aquela conta outros, também conhecido como o lixão da contabilidade. O que é a conta outros? É uma conta, tá certo? É uma conta misteriosa, onde nela você coloca todos os valores que você não quer mostrar. Aí você coloca lá dentro. Quando a gente vai ver a conta outros, está com um valor mais alto do que a conta de estoque, do que a conta de recebíveis de clientes, do que a conta, do que tudo, do que a conta do imobilizado. Está aquele trombolho, entendeu? Do tamanho de um trem no balanço. Que conta é aquela? Outros. Aí o que é que a gente. É um balaio de gato, Vivi. É mais do que um balaio de gato. É uma montanha de gato. Então, a conta de outros, primeiro que ela não deve ficar com um saldo muito grande. Tem algum limite para isso? É uma pergunta que eu sempre escuto, né? É exatamente isso, Raimundo. Exatamente isso. Tem um limite para esse valor da conta outros. Aí, normalmente, eu falo assim, olha, o bom senso diz, no máximo, 10%, né? Ou seja, você não deve deixar ela com um valor 10% acima. Tá? Pois é, Kleber, pois é. Por isso que eu ainda fui parcimonial. Eu ainda coloquei 10%, porque eu sou uma pessoa legal, né? Mas algumas empresas de auditoria, como o Kleber colocou aí, vai de 5% mesmo, do valor total, tá certo? Então, normalmente, tá certo? A gente usa aí 10%, mas quando a gente quer ser um pouco mais sério, um pouco mais crítico, um pouco mais raçudo, assim, é 5%, tá? Muito bem. Então, materialidade e agregação é isso. O que é importante tem que ficar o quê? Separado, desagregado. E o que, de fato, não tem tanta importância assim, pode ficar agregado. Então, informações e valores materiais
desagregados. Informações e valores que sejam imateriais, tudo bem se ficarem agregados. E aí tem uma palavrinha mágica chamada de bom senso, né? Bom senso significa que, poxa, se a informação você sabe que ela é importante, então não bora colocar ela embaixo do tapete não, porque é feio, tá? Vamos deixar ela de fato exposta. É a lógica, tá? Muito bem. Compensação de valores. O que vem a ser isso? O nome já está nos ajudando aqui a dar uma dica, né? Você não deve... Professora, Oi? posso fazer só uma pergunta? Eu acho que Pode todos os fazer universitários, todas. todos os universitários aí devem estar pensando sobre essa conta maravilhosa aí, tá certo? Algumas vezes a gente encontra alguns balanços, tá certo, de empresas que trabalham na construção civil, fazendo licitações, aí mesmo que ela seja do Simples Nacional, a gente tem que fazer o balanço para poder registrar e tal. E tem muito nas obras, né? A gente tem a compra dos materiais, mas a senhora sabe que esses materiais, na prática, eles são aplicados no projeto e a essência da questão do INSS, da questão do ISS, de permitir, né, 50%, 70%, esses valores, eles deveriam ser evidenciados integralmente, porque a senhora falou 5% ou 10%, e geralmente chega a 50%. A senhora está entendendo mais ou menos o que eu estou tentando dizer, né? Na maioria de obras, existem alguns conceitos, por exemplo, que a pessoa pode aplicar aí, 50% de material, 50%, até o INSS reconhece essa situação, tá entendendo? Como, por exemplo, pode emitir na nota fiscal de serviço, tá entendendo? E geralmente, assim, teria que fazer um inventário bastante arrojado para poder levantar todas as notas e registrar elas dentro daquele projeto. Uma situação, né? Como se fosse isso. E se a gente poderia levar em conta, no caso de obras, por exemplo, essa questão dos 50% como sendo a parte de material, porque ali, de fato, houve um emprego de material, mas geralmente, por exemplo, é material usinado, que aí vem uma nota de alguma coisa lá, tá entendendo? Mas geralmente a gente não... Quando a gente está fazendo a contabilidade, a gente acaba colocando usando, digamos lá, o critério do material e da mão de obra, 50% de material, entendeu? Para descrever o material que foi empregado naquela obra. A senhora está entendendo mais ou menos? Teria alguma... Não. Você está querendo saber qual o critério? Qual seria o critério? Não, assim, em relação à obra, se teria problema de usar o critério que é usado, por exemplo, pelo INSS ou pela prefeitura, que permite aí 50%, 70% de material dentro de uma obra, assim, sempre... Por exemplo, a prefeitura de Jaboatão permite 10, 20 e 30% de material sem precisar que ele seja, de fato, registrado, tá entendendo? Mas é evidenciado. O que é evidenciado? Se você for lá, vai ver lá que, por exemplo, a empresa concretou um estacionamento. Na verdade, Vitamão, você teria que verificar dentro do município aonde a obra está sendo construída, qual que é a legislação aplicada. Não é melhor fazer assim, não? Não, então, é exatamente, e é feito nessa base, tá entendendo? Só que, por exemplo, ela está falando assim que quando o material, assim, o material é algo expressivo. Entendi, mas nesse uma empresa caso aqui, de serviço. Não, mas nesse caso aqui de materialidade e agregação, a gente está conversando mais na questão da divulgação. Então, é assim, da divulgação, é assim, o que é material irrelevante que tem que ser divulgado. Então, a gente está colocando assim, aquela questão da conta outros. Para que, dentro do possível, a gente não utilize a contra outros para ser o famoso saco de gato que a Vivi colocou. Sim. Né? Entendi. Obrigado, professor. Desculpe aí. Imagina, meu amor. Muito bem. Aí, compensação de valores. O que vem a ser essa compensação, então, mano? É assim.
a gente não deve, não pode, tá, compensar valores a pagar com valores a receber. É mais ou menos o seguinte, vocês vão entender agora bem legal. Imposto, ICMS. Tanto a gente tem de um lado ICMS a recuperar, como a gente tem do outro lado ICMS a recolher. Você não pode apresentar somente o saldo. Pegar um, subtrair do outro. Se eu tiver mais a recolher, eu sacudo no passivo. Se eu tiver mais a recuperar, eu sacudo no ativo. Então, a gente não pode compensar valores. O que é a receber fica lá, o que é a pagar fica no passivo, né? E eu não posso trabalhar com compensação. Mesma coisa para despesa. Quer ver um exemplo? Eu tenho receita financeira e despesa financeira, né? Exatamente, Helenildo. Pronto, você tirou as palavras da minha boca. Então, receita financeira e despesa financeira, Helenildo. Eu tenho que apresentar os dois, a receita e a despesa. Eu não posso pegar um menos o outro e colocar o saldo. Então, a norma pede que nós não façamos compensação de valores. Então, a gente tem que apresentar o que tem a receber no ativo, o que tem a pagar no passivo, a receita realmente como receita, a despesa realmente como despesa, e deixar tudo bem arrumadinho, tá? Sem compensar. Quem gosta de compensar é o governo, minha professora. Mas a gente não pode na contabilidade pegar essa onda, não. E eu já escutei muito. Professora, a gente pode trabalhar pelo líquido? Não. Por que não? Porque não pode, porque é assim quis o legislador. A gente tem que apresentar de um lado o valor a receber, do outro lado o valor a pagar. Receita é receita, despesa é despesa. Não deve apresentar pelo saldo líquido. Frequência. Oi, Rian, pode falar, meu filho. Oi, professora, boa noite. Boa noite, eu queria ter uma dúvida sobre compensação. Lá no sistema, lá que a minha empresa, na empresa que eu trabalho, que é o SAP, o sistema, eles utilizam compensação de partidas, que é o seguinte, eu vou usar o exemplo de contas transitórias que eles utilizam. Quando tem o débito e o crédito do mesmo fato contábil para ir para a sua respectiva conta, eles compensam essas partidas, que elas zeram. Aí qual é a diferença dessa compensação e dessa que a senhora está falando agora, que é usada, por exemplo, receita e despesa financeira? Pronto, porque eu vou tentar explicar essa compensação e aí, por analogia, você vai tentar me dizer se está sendo coerente com o que você está pensando. Vamos colocar descontos, tá? Descontos, a gente tanto pode obter um desconto, né? E aí a gente teve uma receita, como você pode fornecer um desconto. E daí você teve uma despesa. Então, na tua DRE, você vai ter exatamente quanto é que você teve de descontos concedidos e quanto é que exatamente você teve de descontos fornecidos. Essas duas informações têm que estar desagregadas. Eu tenho que saber quanto foi de desconto concedido e quanto foi de desconto oferecido, obtido. Juros. Juros, eu tenho os juros da minha aplicação financeira, eu tenho juros recebidos. E eu tenho juros dos meus empréstimos bancários, juros pagos. Então, eu tenho que mostrar na minha DRE o que é que eu recebi de juros e o que é que eu vou pagar de juros. Isso tem que ficar desagregado. Então, não é permitido, não é bacana, não é legal você apresentar essas informações de forma compensada. Você precisa desagregar, mostrar de um lado que você obteve, do outro lado que você vai ter que pagar. Deu para você entender, Rian? Ficou mais ou menos claro? Mas, professora, na prática, a senhora acha que isso aí acontece de fato? Assim, nas grandes empresas talvez exista, tá entendendo? Porque
existe a questão do controle, tá entendendo? A questão da governança que faz com que até os juros seja mais, na prática, assim, pelo que, não sei se os colegas veem muito isso, mas na hora que o cara vai pagar uma guia, ele atola lá o imposto com tudo virado na buraqueira, tá entendendo? E quer que Eu seja sei. compensado o valor lá, tá entendendo? Eu sei que isso acontece. A Vivi colocou. Lá no trabalho, já vimos o cliente apresentar o líquido entre adiantamentos e contas a receber. Aí pedimos para ele ajustar. Exatamente, Vivi. E aí, Thelma, embora a gente saiba aqui na prática que é um famoso balaio de gato, mas a gente precisa, dentro do que for possível, né? Dentro do que der, a gente precisa ajustar isso daí. Né? O nosso trabalho está em nós tentarmos fazer da melhor forma possível, obviamente, buscando sempre o modelo ideal. Ah, mas o ideal é não dá. Ah, não dá, a gente tenta se aproximar da realidade. Como a gente está aqui numa proposta de abrir os conceitos, como a gente está aqui numa proposta de mostrar para vocês o melhor cenário possível, então o que é que eu posso falar? Então, mano, tenta não compensar. Tente ao máximo que você puder desagregar. Tente sempre que for possível mostrar exatamente o que você teve de receita, o que você teve de despesa, o que você teve de valores a pagar, de valores a receber, de clientes, de adiantamentos. Tente, na medida do que for possível, desagregar essas informações, tá? Vamos lá. Frequência. Turminha, qual é a frequência? Professora, Oi, Thelma, fala, amor. eu tô atrapalhando muito, mas vai ser a última vez que eu vou Não, que comentar. aperreia não, menino. Que aperreia não. Eu A gente tá sempre, tomando aqui no eu café. sempre tive aquele sentimento assim, ó, o negócio é relevante, tá entendendo? Sempre, quando eu penso numa situação como essa aí, tá entendendo? Se o negócio for relevante, beleza. Se o negócio não for relevante, assim, não vai trazer prejuízo para a pessoa que vai analisar o resultado, tá entendendo? Eu sempre procurei, né? Sempre usar esse princípio de entender e do bom senso de isso aí é relevante, isso aí vai mudar de fato assim o A resultado tomada de operacional da empresa, decisão. a tomada de decisão por parte de um terceiro, tá entendendo? Se isso, assim, a meu ver, eu sempre levo esse ponto em questão. Assim, eu sei que grandes empresas, isso aí que a senhora está falando, de fato, é para ser feito, tá certo? Porque existem princípios e tudo mais, mas nas pequenininhas, eu não sei se o pessoal tem esse sentimento, tá entendendo? Mas, assim, eu sempre procuro usar o bom senso e o grau de relevância, tá entendendo? Se aquilo realmente for um negócio sério, aí eu destaco ele, tá entendendo? Mas se não for, Não, você está assim, correto. O bom senso precisa prevalecer. E, obviamente, se for uma coisa boba, se for uma coisa, né, que não vai nem vem, tudo bem. Mas dentro do que for possível, dentro da relevância, né, dentro do bom senso, né, como você colocou aqui de maneira muito, muito adequada, é bom a gente sempre desagregar, não compensar e mostrar realmente aqui o que está acontecendo. E aí, né, não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Eu adorei essa frase. E aí, Karen colocando, né, a essência sobre a forma, né, Karen? Exatamente isso. Muito bem, agora uma pergunta. Qual é a frequência de apresentação das demonstrações contábeis? Exatamente, Kleber. Com que frequência a gente deve apresentar as demonstrações contábeis, turma linda? Diga para a tia. Pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano, Thelma. Muito bem, para você também que falou. Pode apresentar com outras frequências? Sim! Então, se for uma SA, por exemplo, se for uma empresa que trabalha, né, dentro do escopo da lei das sociedades anônimas, que é a 6.404, e aí a gente sabe que esse tipo de empresa, exatamente, Laurinha, né,
Então, a gente pode ter também as demonstrações trimestrais. Se for evidenciar o lucro mensal, precisa ser mensal. Puxa vida, exatamente isso. E aí, o que acontece? Pelo menos uma vez por ano. Pode ser em outros períodos? Claro que pode. Pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral, só não pode ser a cada 2 anos, né? Você não pode pular um ano. Então, pelo menos uma vez por ano. De acordo com a frequência da evidenciação do lucro, da utilização do lucro, aí você vai, então, colocando uma frequência mais reduzida. 6 meses, trimestralmente, que é o caso das sociedades anônimas, porque os acionistas não podem passar um ano para receber informação. Então, a gente tem as demonstrações trimestrais, por força de lei, para as sociedades anônimas, tá? E por aí vai. Show! Informação professora, no caso onde o ciclo da empresa é maior do que um ano, tipo Embraer. Então, Vivi, é o seguinte, sua pergunta foi muito pertinente. Existe uma coisa chamada o ciclo operacional. O que vem a ser o ciclo operacional, Vivi? Ciclo operacional é o tempo em que a empresa leva para transformar, né? Para produzir, comprar, vender, comprar, produzir, vender, pagar e receber. Então, ciclo operacional, Vivi, é o time que a empresa leva para... o time que a empresa leva, Vivi, para... Exatamente, plantar e esperar a colheita. É aquele tempo ali para processar. Isso que eu estou dizendo para você, Vivi, diz respeito a como você vai classificar o ativo circulante e o ativo não circulante, Vivi. Então, por exemplo, se o teu ciclo operacional é de 2 anos, é de 3 anos, então o teu ativo circulante, e isso tem que estar na nota explicativa, vai ter um tempo de 3 exercícios sociais. Então, tudo aquilo que você vai converter, a tua liquidez vai ter um tempo de 3 anos, e não de 1 ano, como são as empresas, aspas, normal. Então, isso é o ciclo operacional, é o tempo que a empresa leva para transformar os seus ativos e vendê-los. Isso é uma coisa. Outra coisa é o tempo é a frequência da apresentação. Então, a empresa, Vivi, pode ter um ciclo operacional de 3 anos, mas ela é obrigada, se for uma SA de capital aberta, ela é obrigada a publicar trimestralmente. Ela pode ter um ciclo operacional de 2 anos, e aí o seu ativo circulante vai ter um tempo de 2 anos, e somente a partir de 2 anos é que vai ser não circulante. Porém, Vivi, a apresentação das demonstrações contábeis, se ela for uma SA, será trimestral. Então, ciclo operacional, que é o que você perguntou, tem a ver com a classificação dos ativos e passivos entre circulante e não circulante. Frequência da apresentação tem a ver com que tempo eu tenho que publicar as minhas demonstrações. Se for uma SA de capital aberto, 3 meses. Vivi, joia. O que é uma informação comparativa, pessoal? Ou melhor dizendo, as informações precisam ser comparativas e por quê? E isso também tem a ver com consistência de apresentação. Esses 2 quadrinhos, eles são relacionados entre si. Primeiro, o que é uma informação comparativa? Informação comparativa é aquela informação que permite
que eu compare ela, tá? Com aquela mesma informação em um período anterior, tá? Então, a informação comparativa tem essa propriedade. Eu posso compará-la com ela mesma no período anterior e eu posso comparar aquela informação daquela empresa com uma outra informação, né, de uma outra empresa. Então, por exemplo, quando eu falo de clientes, né, eu estou falando de recebíveis. E aí eu posso comparar exatamente, Kleber. São duas fotos, o antes e o depois, né? Então, eu posso comparar meus clientes de hoje, de 2023, com 2022, com 2021, e eu posso comparar os clientes da empresa A com da empresa B, com da empresa C, custos. Eu vou comparar os custos desse ano com o do ano passado, com o do ano retrasado. Eu vou comparar os custos da minha empresa com os custos do meu concorrente. Então, a comparabilidade consiste na possibilidade e na necessidade de eu comparar a informação da mesma empresa no tempo, né? Exatamente, comparar a minha atividade com a da concorrência e demonstrar a minha capacidade em relação ao do meu concorrente. Então, as informações contábeis, Kleber, precisam ser o quê? Comparativas. As informações contábeis, elas precisam elas permitir a comparabilidade entre a mesma empresa no ano, então eu vou retrospectivamente fazendo essa comparabilidade, ou entre a minha empresa A e uma empresa B, tá? Isso é o que vem a ser a informação comparativa. Normalmente a gente tem que, para que isso aconteça, segregar, não é, as contas por assunto, por grupo, né? É para isso que existem as contas, né, Kleber? Para que você possa agrupar os valores por similaridade. Então, aqueles eventos que têm aquele conteúdo vão ficar agrupados naquela conta. E assim sucessivamente. Muito bem. Agora, Kleber, e o que vem a ser consistência? Eu falei, né? Disse, informação comparativa está associado com consistência. E aí, o Vidal, será feita uma análise horizontal. Justo, a comparabilidade, Vidal, permite exatamente que nós façamos as análises horizontais, que é você colocar aqueles valores na linha do tempo, e aí você vai ver o quanto aumentou percentualmente, o quanto diminuiu, se foi legal esse aumento, se não foi, se foi insuficiente, e por aí vai. Muito bem, mas o que vem a ser agora, Vidalvo? Consistência. O que vem a ser consistência de apresentação? Então, mano, o que vem a ser consistência? Consistência é que você utilize a mesma forma de avaliar no tempo. Exatamente, Vidalvo, para permitir a comparabilidade, Itelman. Então, por isso que eu disse que elas são relacionadas. Consistência é você utilizar a mesma base. Como assim? Estoques. A gente vai usar o custo médio. Aí, eu devo usar o custo médio e aplicar esse método de avaliação custo médio ponderado no tempo, para que eu tenha uma consistência de quê? De base de avaliação. Porque se eu tenho uma consistência, se eu estou sempre aplicando custo médio ponderado, eu vou poder ter uma informação comparativa. Agora, se eu estou em um ano, eu aplico custo médio ponderado. No outro ano, eu aplico PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. No outro ano, eu aplico custo médio ponderado. Eu nunca vou ter consistência. E se eu não tiver consistência, Kleber, eu não tenho o quê?
comparabilidade. Entenderam? Então, a Karen está colocando aqui, ó, não mudar o critério de rateio, por exemplo. Exato. Então, eu estou usando uma forma de rateio X. Aí, no outro ano, Karen, eu vou usar outra forma de rateio. Como é que eu vou comparar os custos de um ano para o outro? Não tem como, porque eu perdi a comparabilidade. Por isso que eu falei, a consistência tem a ver com a comparabilidade. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Quer dizer, então, que eu nunca vou poder mudar? Vai poder mudar. É para isso que existe a caixinha de cima. Mudança de política contábil. Ou seja, pode ser necessário, porque mudou o CPC, porque a administração achou melhor mudar, porque a administração entendeu que aquele outro critério de rateio, Karen, é melhor, tá certo? Pode até comparar com a mudança e demonstrar. Exatamente. Então, assim, Kleber, você pode mudar. Você pode mudar. Você deve mudar se você entender que aquela outra forma de apresentar a informação é melhor. Agora, veja bem, uma vez que você modifica a sua, né? Uma vez que você promove, Karen, a mudança na base de avaliação, a mudança na política contábil, viu, pessoal? É a maneira pela qual você avalia. É o que Karen está colocando. É você mudar a base de rateio, é você mudar o critério de avaliação do estoque, é você mudar um CPC que mudou. Então, quando você muda a política contábil, e se for obrigado e for pior, está explicado que não foi intencional. Exatamente, porque quando a gente muda a política contábil, Kleber, eu tenho que colocar em nota explicativa isso, né? Que eu mudei e eu tenho que fazer um quadro, né? Um quadro comparativo, né? Do antes e do depois, para poder explicar o que está acontecendo. Então, a mudança na política contábil está associada à consistência na apresentação, que está associado à comparabilidade. Então, essas três últimas caixinhas aqui, elas são bem interligadas, né? A informação precisa ser comparativa, para isso é preciso que ela seja consistente, né? Porém, se eu for obrigado, se eu fizer uma mudança na política contábil, se eu mudar a base de avaliação, se eu mudar, como Karen falou, o critério de rateio, eu tenho que explicar nas notas explicativas, como o Kleber colocou, eu tenho que explicar como é que se deu esse processo, como é que a informação era no ano anterior e vai ser agora, para justamente ter uma comparabilidade e divulgar isso em notas explicativas. Muito bem, pessoal, muito bem. Turma linda que Deus me deu. A minha meta era justamente chegar até aqui, né? Porque para não ficar muito pesado para vocês, né? Eu achei que fosse até durar mais, mas foi uma horinha só. Mas, olha, vejam bem, minha proposta era seguir até aí, tá? Para não ficar muito agoniado. Foi legal para vocês, deu certo. Assim, podemos seguir, ficou legal, esse time deu certo, esse tempo deu certo, podemos continuar dessa maneira? Adorei. Muito bom, professora, adorei. Não, sério mesmo, pô. Sério? Sério? Ô, Bé, desde quando sua aula é ruim, Uma hora Bé? eu acho que É uma honra pra suficiente. gente. É ótimo. Mulher, coisa boa. Deixa eu encerrar aqui a gravação, para a gente poder falar o que quiser agora.